Espero que vocês estejam bem. Como é maravilhoso estar de volta na igreja. Deixa eu só dar um segundo só para eu olhar aqui. Senti muita falta disso, muita falta de vocês. Nossa viagem foi muito boa, muito longa. Só está um pouquinho mais quente aqui, só um pouquinho mais do que lá. Mas graças a Deus eu tenho a oportunidade de estar aqui mais uma vez e compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração, da palavra dele, amém? A semana passada o pastor Jay, ele pregou sobre viver o novo, sobre viver uma nova vida em Cristo. Se você aqui é uma pessoa que um dia se arrependeu dos seus pecados e aceitou ou recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você é chamado para largar aquela vida antiga, com as suas práticas, as suas atitudes, as suas ideologias pecaminosas, deixar tudo aquilo para trás e aceitar e viver a nova vida, com as suas novas práticas, os novos ensinamentos de Cristo, as novas atitudes. Eu espero que você entendeu isso. Ele falou sobre 3 princípios pelo qual todo cristão verdadeiro deve viver a sua vida. E claro que a mensagem foi baseada em Romanos 12, versículos 1 e 2, e eu gostaria de ler mais uma vez, refrescar um pouco a mente de vocês. O apóstolo Paulo fala para essa igreja, em Romanos 12, versículos 1 e 2, portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Hoje à noite eu quero dar um zoom, sabe como a gente faz no nosso celular? Quero dar um zoom numa palavra importantíssimo, que o Paulo escreve no primeiro versículo, a palavra santo. Eu quero hoje à noite contemplar um pouco este termo à luz da palavra de Deus. A palavra santo, quando o Paulo escreveu na língua grega, é hagios, significa que algo ou alguém foi consagrado ou separado para os propósitos de Deus. Então a ideia é que uma pessoa ou um objeto, algo, uma vez que é consagrado, que se torna santo, é separado e dedicado exclusivamente para o Senhor e para as coisas do Senhor. Mas também, santo vem com uma outra ideia. Também vem com a ideia de separação, mas é uma separação do pecado. Santidade, ou ser santo, é uma pessoa que é consagrado e separado para poder realmente viver uma vida pura e moralmente irrepreensível. E é nesse sentido que nós vamos focar hoje à noite. Outras palavras, a gente poderia dizer que santidade ou ser santo é ser uma pessoa totalmente dedicado a obedecer toda a palavra de Deus incondicionalmente. E isso, claro, motivado pela nossa fé em Jesus. Deixa eu só repetir isso mais uma vez. Se você quer ser uma pessoa santa, você deve ser uma pessoa totalmente dedicado a obedecer não só a parte da palavra de Deus, mas toda a palavra de Deus, incondicionalmente, e isso deve ser motivado pela sua fé e confiança em Jesus, como Senhor e Salvador da sua vida. Então a verdade é que é impossível você colocar em prática o que o pastor Jay pregou a semana passada, sem santidade. Você não pode, jamais vai conseguir ser um sacrifício vivo e agradável ao Senhor, se você não está buscando intensamente a obedecer a palavra do Senhor. Se você não está constantemente e conscientemente buscando a alinhar cada pensamento, cada perspectiva, cada prática, cada atitude, cada característica com a palavra de Deus em obediência. E por que eu acho importante nessa noite frisar essa verdade? Porque a realidade hoje é que muitos cristãos
vivem as suas vidas, e talvez existe alguns aqui, que vivem as suas vidas como se Deus aceitasse a sua desobediência. Talvez não em todas as áreas da sua vida, mas em algumas sim. Talvez você está vivendo a sua vida cristã contente em obedecer em algumas áreas, mais fácil de controlar, mais fácil de mudar, mas acha que Deus aceita os pecados em outras áreas da sua vida. Eu já ouvi muitas vezes cristãos falar: mas somos seres humanos, mas somos pecadores, sempre fomos, sempre seremos. Não, é que a gente ainda vive na carne, então não tem como viver uma vida santa. Somos apenas pecadores salvos pela graça. São falas populares dentro do cristianismo que servem para o cristão utilizar para tentar justificar a sua indiferença em fazer morrer os pecados na sua vida. Muitos cristãos são indiferentes em relação à santidade total. Deus não pode ser manipulado pelas nossas desculpas e justificações. Deus não pode ser manipulado em aceitar o seu pecado pelas suas desculpas e justificações. O cristão tem que entender que se ele realmente é um cristão, um filho de Deus, um discípulo de Jesus Cristo, a obediência não é apenas uma opção, não é apenas uma boa ideia. A obediência não é algo negociável. A obediência diante de Deus não é algo que deve ser praticado somente em momentos oportunos, em momentos convenientes, em momentos que são fáceis ou confortáveis para você. Obediência é algo que é praticado em todos os momentos e todas as situações da sua vida. Ser santo é se dedicar, se entregar a essa busca de ser uma pessoa pura e moralmente irrepreensível, separado do pecado. Então todo aquele hoje à noite que afirma que pertence ao Senhor, a obediência às ordenanças do Senhor deve ser uma característica evidente e claro em sua vida. E aquele que afirma a conhecer o Senhor e pertencer a Ele, para essa pessoa, ela deve ter um desejo profundo de ser mais e mais santo. É claro que nós entendemos que a santidade é um processo, e o cristão verdadeiro, que ama o Senhor, que quer ser transformado, ele almeja, ele deseja, ele anseia por essa santidade. Falando dessa obediência, o salmista, ele escreve em Salmo 119, versículo 20, presta atenção no coração dele, na forma com que ele enxerga a santidade e a obediência. Ele fala: a minha alma consome-se de perene desejo das tuas ordenanças. Minha alma consome-se de perene desejo. Aí em versículo 24, sim, os teus testemunhos são meu prazer, eles são os meus conselheiros. Versículo 44, obedecerei de vez em quando obedecerei constantemente a tua lei, para todo o sempre. Muitos teólogos acreditam que essas palavras lindas foram escritas pelo famoso Davi do Antigo Testamento. É provável que foi escrito por ele. Mas independentemente se foi ele ou não, essas palavras que nós lemos agora, ao olhar para a vida de Davi, nós vemos elas claramente manifestadas na vida dele. Nós vemos um homem que não somente escrevia coisas bonitas sobre obediência e santidade, mas ao estudar a vida dele, você vê um homem com um desejo profundo de praticar a obediência, independentemente das circunstâncias. E um exemplo disso, um grande exemplo disso é visto em 1 Samuel, capítulo 24, se você
gostaria, pode abrir a sua Bíblia nesse livro, 1 Samuel, capítulo 24. Nosso foco vai ser nessa história que nós temos aqui nesse capítulo, mas antes de começar a leitura, eu quero te dar um pouquinho de contexto, um pouquinho de história, para a gente entender o que nós estamos lendo aqui. Se você já leu 1 Samuel, você lembra que até então, o povo de Deus, os israelitas, tinha um rei, mas ele não era um ser humano. O rei de Israel era Deus. E Deus, ele governava o seu povo através dos sacerdotes e juízes. Mas um dia, o povo decidiu que eles não estão mais satisfeitos com esse sistema. Eles queriam ser como as outras nações e ter um homem para governá-los como rei. Então Deus, ele atendeu esse pedido. E ele envia o profeta Samuel para ungir o primeiro rei de Israel, um homem chamado Saul. Só que com pouquinho tempo, o Saul, ele já faz o que o Senhor reprova. Ele não obedece às instruções bem claras que Deus deu para ele, como agir como rei. Então Deus, ele decide enviar Samuel para um outro rapaz, para ungir ele e para dá-lo a promessa que ele seria o segundo rei, o próximo rei de Israel. O jovem chamado Davi. Não muito tempo depois, vocês conhecem bem a história, houve o famoso encontro entre Davi e Golias. Depois que Davi mata Golias, Saul, ele fica impressionado com esse jovem, ele traz ele por perto, ele quer ele do lado dele. E Davi começa a servir no palácio de Saul. Só que, com o tempo, o Davi se torna um membro do exército. E como Deus estava com ele, derramando o seu favor sobre ele, tudo que Davi fazia era bem sucedido. Então ele estava crescendo em status dentro do exército, e isso chamou ainda mais a atenção do rei Saul. Então Saul promove ele para ser um líder dentro do exército. E depois de guerras e vitórias e conquistas, de repente, Davi se torna um guerreiro proeminente dentro do exército. E a fama dele começa a espalhar. A fama dele começa a espalhar para todo o país. E aí de repente o povo está começando a olhar para Davi como um grande homem, um grande líder, um grande guerreiro. Ele ganha o favor do povo, ele ganha o respeito, os elogios do povo. Só que aí tem um grande problema. Isso faz o Saul se tornar extremamente invejoso desse Davi. Tão invejoso que ele chega a um ponto de querer matar Davi. E é isso que ele tenta fazer dentro do palácio, mais de uma vez. Então isso acaba forçando Davi a fugir, deixando para trás tudo, para salvar a vida dele. E Davi vai, ele começa a morar em diversos lugares pela região, desertos e cavernas. E o tempo todo Saul querendo saber aonde está o Davi para que eu possa matá-lo. E em capítulo 23, o capítulo anterior, nós vemos que depois que centenas de homens, que também fugiram de Israel, se juntaram com o Davi e formaram uma tropa, ele como líder. Depois que isso acontece, o Saul fica sabendo aonde estava escondido o Davi com os seus soldados. Então ele levanta o exército inteiro dele e eles começam a marchar de sentido Davi. Eles chegam em versículo 23, capítulo 23, e conseguem cercar totalmente o lugar onde Davi estava escondido. E aí algo incrível acontece. Literalmente momentos antes que Saul dá as ordens para avançar e atacar os homens, um mensageiro vem com notícias. Ele alerta Saul que os filisteus, um povo inimigo de Deus e do povo de Deus, estavam naquele exato momento começando a atacar Israel. Então Saul interrompe a sua perseguição de Davi e volta para tentar proteger o povo de Israel contra os filisteus. Bom, está todo mundo comigo? Mesma página? E aí que nós entramos no capítulo 24. É o nosso
é o cenário que nós temos para entender esse capítulo. Versículo 1. Saul voltou da luta contra os filisteus, e disseram-lhe que Davi estava no deserto de En-Gedi. Então Saul tomou 3.000 de seus melhores soldados, de todo o Israel, e partiu à procura de Davi e seus homens, perto dos rochedos dos bodes selvagens. Ele foi aos currais de ovelhas, que ficavam junto ao caminho. Ali havia uma caverna, e Saul entrou nela para fazer suas necessidades. Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna. Olha só que situação estranha para o Davi, situação maluca para ele. O próprio homem que desejava matá-lo, que vem há um bom tempo perseguindo ele, que forçou ele a fugir da sua própria cidade, da sua própria casa, da sua própria esposa, deixar tudo para trás. O homem que forçou ele a viver em desertos e cavernas, constantemente indo de um lugar para o outro, sempre preocupado que um dia eles vão encontrar o Davi e persegui-lo e capturá-lo e matá-lo. Este homem que completamente infernizou a vida de Davi, agora entra na mesma caverna em que ele e os homens estão. Só que ele não tem os 3.000 soldados junto. Ele está lá, sozinho, totalmente desprotegido, dentro da mesma caverna. E neste momento, de repente Davi está encarando uma chance única. O Davi tem, pela primeira vez, finalmente, uma oportunidade de dar um fim para tudo isso. O Davi está olhando para a chance de ganhar a sua liberdade de volta. Ele tem na frente dele a chance de se livrar de todo o sofrimento, de toda a angústia, de finalmente poder voltar para a sua vida normal, voltar para a sua cidade, sua casa, sua esposa. A chance de finalmente se aliviar de toda a preocupação, de todo o medo, de todo o tormento emocional que ele tinha suportado por tanto tempo. Mas não só isso. Matar Saul também significava que todos os outros 600 homens que estavam junto com ele também iriam poder voltar para suas vidas normais. Era só matar Saul, naquele momento, dentro da caverna, e a vida de Davi iria radicalmente mudar para o bem. A vida dele, de repente, de um momento para o outro, se tornaria muito mais fácil, muito mais confortável, muito mais estável. Então Davi, ele pega a espada dele, e ele cuidadosamente, silenciosamente, pela escuridão da caverna, começa a avançar sentido Saul. Mas ao chegar próximo dele, algo acontece no coração, na mente de Davi. Naquele momento, o temor ao Senhor toma conta da consciência, do coração, da mente de Davi. E aí ele faz algo que eu acho que poucos, talvez nenhum outro homem na situação dele faria. Ele decide a poupar a vida do próprio homem, que somente estava naquela caverna porque queria matar o Davi. Ele toma uma decisão de deixar essa pessoa viver. E é isso que nós vemos em versículo 4. Os soldados disseram: este é o dia sobre o qual o Senhor falou a você. Entregarei nas suas mãos o seu inimigo, para que você faça com ele o que quiser. Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul, sem que este percebesse. Olha a estratégia de Davi aqui. Ele corta a ponta do manto, porque ele quer ter a oportunidade um dia de provar para Saul: eu podia ter matado você, mas eu decidi poupar a sua vida, porque eu não sou o seu inimigo, eu não quero o seu mal.
E é isso que ele eventualmente faz, se você continuar lendo o capítulo. Não vamos ter tempo para ler tudo. Mas em versículo 5 fala: mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso por ter cortado uma ponta do manto de Saul. E então disse aos seus soldados: que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu senhor, de erguer a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi repreendeu os soldados e não permitiu que atacassem Saul. E este saiu da caverna e seguiu seu caminho. Eu imagino os soldados pensando: por quê? Você está louco? Era a nossa chance de finalmente nos livrar de tudo isso. Por que, Davi, você faz uma coisa dessa? E a resposta, na verdade, é muito simples. Ele sabia que era errado. E ao falar sobre santidade, eu acho que acaba sendo simples assim mesmo. É questão do que é errado e o que é certo. O Davi, ele sabia no fundo do coração dele que foi o próprio Deus que ungiu Saul. Foi o próprio Deus que estabeleceu Saul como o rei de Israel. Então, se foi Deus que colocou ele no trono, somente Deus tinha a autoridade de removê-lo. Mesmo com tudo que Saul fez na vida de Davi, ele sabia que não tinha direito de tirar a vida daquele que foi ungido pelo Senhor. Ele tinha isso no coração dele, na mente dele. Mesmo com a angústia, ele sabia que se matasse Saul, nos olhos de Deus, seria homicídio. Na verdade, Davi sabia muito bem aquilo que eu mencionei no início da mensagem. Obediência, independentemente das circunstâncias, independentemente daquilo que está acontecendo com você, ou que você sente naquele momento, não é apenas uma opção. A obediência não é algo negociável. E ele poderia estar naquela caverna falando com Deus naquele momento, né? Mas Senhor, você não viu tudo que Ele fez na minha vida? Eu acho que é só apenas defesa legítima. Ele podia ter feito isso, mas ele sabia que a obediência não é negociável. Dentro daquela caverna, ele teve a oportunidade de resolver todos os seus problemas. Mas ele preferiu passar por dificuldade por mais tempo do que desobedecer o Senhor. Pensa nisso. O Davi preferiu continuar na angústia e no sofrimento, continuar sendo perseguido, do que desobedecer o Senhor. É um grande exemplo que nós temos. A verdade é que todos nós, em vários momentos da nossa vida, nos encontramos também dentro da caverna, figurativamente falando. Poderíamos usar a caverna como uma analogia para aquelas circunstâncias e situações complicadas e difíceis que você passa. Ou até diante de momentos em que você deseja algo muito profundo, ou com intensidade, vamos dizer assim. E de repente surge a oportunidade para você obter o resultado que você quer. Só que obter o resultado de forma errada, de forma pecaminosa. E como Davi, dentro da caverna, você tem uma escolha para fazer. Você tem a escolha de abrir mão da sua obediência ao Senhor, para conseguir aquilo que você quer, aquilo que você deseja. Ou você tem a escolha de abrir mão daquilo que você quer e que você deseja tanto, para obedecer o Senhor e viver uma vida santa. Aí eu fiquei pensando, quantos cristãos hoje não pensem nem duas vezes em desobedecer a palavra de Deus se precisar, para conseguir aquilo que deseja, aquilo que quer. Se vai resolver os meus problemas, bora, vamos fazer. A gente pede perdão depois.
Quantas vezes os cristãos agem dessa maneira? Eu vou te dar um exemplo muito claro disso. Nas últimas décadas, os números de casais cristãos que se divorciaram têm aumentado drasticamente. Deus é muito claro naquilo que Ele fala em relação a isso. Só que tem muitos cristãos hoje que estão passando por situações difíceis dentro do casamento. Estão talvez angustiados, tem conflito dentro do relacionamento. E desejam resolver os seus problemas, desejam uma vida mais feliz. E pensam que talvez se eu sei que não tem motivo bíblico, mas se eu divorciar, eu sei que é errado, mas eu vou conseguir aquilo que eu quero. E hoje em dia acontece muitos casais que decidem desobedecer o Senhor por aquilo que eles acham vai ser favorável. E gente, isso é um exemplo apenas entre milhares de exemplos que a gente podia usar. E não só nas situações complexas, mas a gente pode falar sobre situações comuns do dia a dia. Nós temos que entender o quão sério nos olhos de Deus é a obediência e a santidade. Muitos cristãos na caverna, dentro da caverna, escolhem a desobediência, creio eu, porque é simplesmente mais fácil. É mais fácil você ceder à tentação do que resistir ela. É mais fácil, muitas vezes, você satisfazer os desejos da sua carne do que negar a si mesmo e glorificar o Senhor através da sua obediência. Muitas vezes é mais fácil você obedecer à sua própria vontade do que à vontade de Deus. Eu sei como é mais fácil. Você não acha que seria muito mais fácil Davi enfiar aquela espada em Saul e matá-lo? Seria muito mais fácil fazer isso do que continuar sendo perseguido e passar por toda angústia e aflição? Claro que seria. Mas ele escolheu que era mais difícil para a honra e glória do Senhor. Uns dias atrás eu vi uma notícia sobre um jogador de hockey. É hockey ou hockey? Como é que vocês falam? Aquele esporte no gelo? Hockey? Hockey. Muito bom. O presidente desse time, recentemente, decidiu que ele queria fazer um projeto com o time. Ele queria arrecadar dinheiro e dar esse dinheiro para uma instituição que promove as ideologias LGBTQ+. Então a ideia dele foi de fazer cada jogador no time vestir uma camisa com os símbolos desse movimento. E a ideia é que eles, antes do jogo, quando eles saíram no gelo para começar a aquecer e se preparar, eles iriam vestir essa camisa. E aí depois do jogo, cada um iria assinar, né, o autógrafo, e aí eles iriam vender isso para o público, e o dinheiro que eles iriam arrecadar iria para uma instituição, uma organização que promove as ideologias antibíblicas. Um jogador no time falou que não quer participar. Um de todos. E eles colocaram muita pressão sobre ele. Dele participa. Ele falou, eu sou cristão. Eu tenho as minhas convicções. Eu não quero participar. A quantidade de ataques que ele recebeu pela mídia, pelos jornalistas de esporte, nas redes sociais, foi incrível. Multidões de pessoas atacando o caráter dele, atacando a reputação dele, chamando ele de intolerante e todos os outros nomes que você pode imaginar. Tinha pessoas falando que agora ele deve uma doação para aquela instituição. Pessoas estavam
escrevendo para o presidente do time para mandar ele embora do time. Então, um jogador, por querer obedecer o Senhor, tanto que ele coloca em jogo, em risco, a própria carreira dele. Você acha que aquilo foi fácil para ele? Não foi. Seria muito mais fácil ele falar, tá bom, dá essa camiseta aqui, vamos lá, eu fazer isso aqui, aí pronto, acabou. Teria sido muito mais fácil. Mas ele escolheu tomar o caminho mais difícil e manter a sua obediência ao Senhor. O caminho da santidade, gente, é difícil. E eu acho que para qualquer um que está neste momento tentando viver uma vida pura, você sabe muito bem disso. E na verdade é só aqueles que estão buscando a santidade que sabem quão difícil é. É uma luta, é uma guerra entre a carne e o espírito. Não é fácil você lutar contra o orgulho, não é fácil você lutar contra o egoísmo, contra a cobiça, contra a inveja, contra a ganância. Não é fácil. Mas se você quer viver o novo, se você quer um relacionamento verdadeiro e profundo com Jesus Cristo, é absolutamente necessário. A busca pela santidade não é fácil, mas você nem imagina o quanto vale a pena você buscar com tudo que há em você uma vida reta, honesta e uma vida de obediência. O Davi, ele sabia que se naquele momento, se ele deixasse a sua vontade de lado, o caminho mais fácil de lado, se ele mesmo naquela dificuldade e angústia, se ele conseguisse apenas obedecer o Senhor, ele tinha certeza que um dia o Senhor iria honrar e abençoar a vida dele. E é exatamente isso que aconteceu na vida dele. Eventualmente o Davi, se você continuar lendo o livro de 1 Samuel, eventualmente ele é ungido, estabelecido como rei de Israel. E Deus abençoou ele e o reinado dele. E Deus derramou o seu favor sobre a vida dele. E Davi se tornou o rei mais importante e o melhor rei de todos os tempos em Israel. Gostaria de chamar a equipe de louvor. Enquanto nós finalizamos aqui, a verdade é que Deus promete, e eu espero que você deixe o que eu vou falar agora entrar na sua mente, penetrar o seu coração. Deus promete que Ele vai cuidar, que Ele vai abençoar, que Ele vai estar junto com todos aqueles que obedecem a sua palavra em todas as circunstâncias da vida. Ele sabe que não é fácil, mas Ele promete que enquanto você luta, Ele vai estar lutando com você e por você. Muitos cristãos pensam que é impossível. Não se engana. O Senhor, a partir do momento que vê você se esforçando e determinado a viver uma vida santa, Ele vai estar com você e vai lutar por você. Não troque o conforto, o prazer, ou uma satisfação, até uma alegria momentânea que o pecado te oferece, pelo favor, as bênçãos, a proteção, a direção, a sabedoria que Deus oferece, através da obediência. Eu quero te lembrar hoje à noite que se você verdadeiramente se comprometer, se entregar mesmo para uma vida santa, na busca da santidade, você vai receber o favor e a graça de Deus para te ajudar a continuar. E aí eu pergunto para você nessa noite:
dentro da caverna, quais têm sido as suas escolhas? Pensa nas suas atitudes, as suas decisões, sua conduta recentemente. Você pode dizer honestamente que você busca e tenta e se esforça o máximo possível para escolher a obediência, a santidade? Ou será que você tem aceitado uma vida morna, uma vida que tem algumas vitórias em algumas áreas, mas também vive no pecado? A gente sabe, claro, que Davi cometeu pecados na vida dele. Talvez você está pensando isso. Mas e aquilo que ele fez? Ele pecou feio e grave. Mas quando a gente toma um passo para trás e analisa a vida dele por completo, nós vemos que ele se arrepende profundamente dos pecados que ele cometeu. Você vê um homem absolutamente apaixonado pela santidade. Um homem com um desejo profundo de obedecer constantemente o Senhor. Por isso que ele escreve em Salmos 139, versículos 23 e 24: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, vê se em minha conduta algo te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Possamos ter o mesmo desejo, ter o mesmo coração do rei Davi. E antes de encerrar, eu quero te dar o motivo principal pelo qual você deve querer ser santo. Não é apenas para ir para o céu, que muitos cristãos pensam isso. Eu vou obedecer, eu vou fazer tudo certinho porque eu quero ir para o céu. O motivo principal pelo qual você deve ansiar e desejar ser santo é porque o seu Salvador morreu na cruz para fazer isso possível na sua vida. O apóstolo Pedro fala exatamente isso. Ele fala que ele tomou ou levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Por quê? A fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Hebreus 12:14: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Seja santo para que você possa ter uma comunhão verdadeira e profunda com aquele que te salvou, com aquele que morreu por você, sem necessidade, sem precisar, sem obrigação nenhuma. Ele morreu por você. Então honra a morte dele, honra o sacrifício dele, vivendo uma vida pura e santo diante dele. Vamos levantar neste momento. Enquanto nós cantamos esse último louvor, a gente sempre dá uma oportunidade para você ter uma resposta para aquilo que você ouviu. Você pode neste momento orar onde você estiver. Você pode vir e orar aqui na frente. Temos homens de Deus, mulheres de Deus que têm o prazer de orar junto com você. Se você é um cristão que tem relaxado nessa área, fale com ele. Pede para ele te ajudar a voltar a essa alegria de viver uma vida de obediência. Neste momento é entre você e Deus. Se você quiser vir orar por uma outra pessoa também, fica entre vocês, entre você e Deus, enquanto nós cantamos.